Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global. Sou Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor do Brasil ao Cão. Aqui, ó, propaganda do meu livro e mais uma análise semanal, a nossa querida análise semanal. Então, já peço aí para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, se inscrever, deixar seu comentário, para a gente fazer aqui a nossa análise semanal toda semana, toda sexta-feira. A gente tem, né, uma análise semanal sobre o que a gente falou essa semana, os principais assuntos, alguma coisa que ficou fora da live, enfim, ou alguma reflexão, sempre reflexiva, né, porque é o final da semana, chegando no fim de semana, bom sextou para todo mundo, né? Então vou aí, ó, começar aí, né, deixando você deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário, né? Muito boa a live passada, recomendo que vocês assistam, né, sobre a sessão 301, que os impactos que pode ter nela, etc. A gente falou um pouco do Banco Master também, né? Mas acho que faltou ali um assunto interessante, né? Uma reflexão aqui que eu vou passar, inclusive sobre essa live, mas algum assunto sobre a live, né? Sobre o assunto da live, etc. Então vou pedir aqui mais uma vez, deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu comentário e vamos lá, vamos que vamos. Vamos em mais uma análise semanal do nosso poder global. Sobre a JBS e o Banco Master, né? E nós falamos isso na live, né? Recomendo de novo que vocês assistam, né? Muito boa a live, né? Mas sobre JBS e Banco Master, né? Que falamos na live, né? De novo, recomendo que vocês assistam e tudo mais. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? O poder da plutocracia na República, nas repúblicas, e eu falo como um todo, não só no Brasil, mas eu falo até nos Estados Unidos mesmo, né? Porque a gente falou isso na live, eu repito aqui, a JBS já tem 30% do mercado de carne dos Estados Unidos, e isso coloca ela fazendo um grande lobby nos Estados Unidos. Lobby muito forte, tendo o Joesley Batista tendo um contato muito forte com Donald Trump. E o caso do Banco Master também é um fator interessante dessa plutocracia. O que a gente pode pensar sobre isso, né? O Banco Master, quanto mais a gente investiga, mais a gente vê quanto que ele estava entranhado no sistema brasileiro e no sistema americano também. Por isso que eu recomendo que vocês assistam a live. A gente falou que o Banco Master está sofrendo investigações nos Estados Unidos da mesma forma, não só no Brasil. Então, fez coisa por lá também. Mas isso faz a gente refletir sobre o poder da plutocracia nas repúblicas. O que é uma plutocracia, né? Plutocracia, ela está relacionada justamente a democracia sendo cooptada por grandes órgãos, instituições e principalmente empresas ou agentes, né, que são minoria, né, em prol dos seus interesses, fazendo uma maioria servir esse organismo. Esse talvez seja o grande preço da democracia, eu sempre falei, né, que é justamente fiscalizar. Fiscalizar faz a gente ter que tomar ações nesse sentido. Quando a gente deixa a democracia muito solta, a tendência é que vá se transformando, né, num grande jogo de interesses, como foi o caso aqui do Brasil e como é o caso dos Estados Unidos, ou seja, grandes empresas vão crescendo e vão passando por cima de regras institucionais importantes sobre a lei, né, e que envolve o próprio mercado financeiro, enfim. Você vê que a realidade da grande empresa não é a mesma realidade da pequena e média empresa no Brasil. E nos Estados Unidos essa disparidade é um pouco menor, mas também existe, porque lá nos Estados Unidos, como é mais rico, tem mais médias empresas, microempresas, a legislação é outra, etc. Mas aqui no Brasil você vê, a JBS não tem não tem que ter a mesma burocracia, por exemplo, que uma média e pequena empresa, né? Não paga a mesma quantidade de impostos, etc. Então, o poder dessas grandes, né, desses grandes bancos, desses grandes agentes, é muito grande no Estado. Eles cooptam o Estado como um todo. Embora o Estado também seja inimigo. O Estado, por conta disso, né, ele acaba sendo ele acaba elegendo uma série de deputados, senadores, até que também vão colocar ministros, etc., que servem esses interesses.
O caso do Banco Master é isso. O caso do Banco Master é muito claro. Você tem ali um cara, né, que era um banco médio, né? Você imagina como é que são os grandes bancos, nós falamos isso na live. Mas um cara que ele foi crescendo, né? E ele acabou peitando outros interesses, porque ele acaba disputando o mercado, principalmente com o JBS e outros bancos, que está relacionado a minerais críticos, minerais raros, que é, como já falamos na live passada e na live retrasada, um tema que é muito importante para o mundo hoje, porque é onde está a energia. E energia, disputa por energia, é onde será a grande disputa do mundo, já é a grande disputa do mundo, principalmente entre China e Estados Unidos, mas o mundo inteiro. A gente está vendo também a questão com o Irã, etc. Também está relacionado à disputa por energia, os minerais críticos da China, a maior reserva de minerais raros e críticos, terras raras do mundo, é a China, mas o Brasil também é uma grande reserva de minerais críticos e terras raras. Mas a gente tem que entender que essa disputa ela vai por interesses. E como a República plutocrata, a gente está vendo viu, né, o Banco Master ir atrás desse mercado, dessa fatia do mercado, e acabou que ele, né, acabou rodando nesse sentido, porque tinham outros agentes mais poderosos que ele, como eu falei, um banco médio, que estavam, né, também interessados no mercado que ele começou a brigar. Então, a adentrar. Então, o caso do Banco Master é muito reflexivo nisso. Acabou que, por conta, né, desses outros agentes da plutocracia brasileira, acabou se expondo o caso do Banco Master e a gente viu os tentáculos dele, como são grandes e como ainda pode vir muito mais coisa disso, não só no Brasil, como nos Estados Unidos. A gente vê lá busca de bens, né, patrimônios do Banco Master nos Estados Unidos. Então, como que o Banco Master, né, é um exemplo nesse sentido. E a própria JBS. JBS também com 30% de mercado de carne dos Estados Unidos e no Brasil chega a 80%. E, claro, o Estado acaba dependente e esses caras acabam financiando candidaturas, acabam financiando a mídia, acabam financiando grandes oligopólios e acabam fazendo a democracia girar em torno do seu interesse. Então, o que nós podemos fazer em relação a isso? Cara, não tem outro jeito. Como eu falei, o preço da democracia é fiscalização e cobrança o tempo inteiro. A democracia exige isso do povo. Ela é o melhor sistema? Sim, porque eu já falei, a democracia, o grande mérito dela não é botar o que é bom, mas é tirar o que é ruim. Nós temos a possibilidade de tirar essas pessoas, sabe, em eleições e, principalmente, o tempo inteiro ficar em cima nesses casos. Só que é difícil, porque você vê que esses caras, eles financiam, e o caso do Banco Master é muito claro, eles não financiam só a política, mas financiam também o exercício da política, que está onde? Está nesses influenciadores digitais, por exemplo, que estão aí o tempo inteiro falando coisa na sua cabeça, que está relacionado à mídia, que está relacionado ao meio artístico, ao próprio entretenimento, está relacionado a tudo, ou seja, eles têm tentáculos em tudo. A plutocracia é isso. Os grandes têm tentáculos em tudo. E olha, esse caso do Master, ao mesmo tempo, serve como uma oportunidade de a gente ver o quanto que é realmente forte esses tentáculos. Porque, repito, é um banco médio. Você imagina os grandões. Quanto que eles não devem ter influência. Por isso é que houve uma cisão. Eu sempre falei isso. Os banqueiros são, vamos dizer, a rainha, né? Os reis da coisa toda. É parte deles que a máquina toda funciona, sabe? Principalmente no Brasil. Tanto é que no caso do Banco Master, há uma briga entre banqueiros. Quando há essa briga entre banqueiros, os tentáculos de cada um entram em confronto, que é o que está acontecendo hoje. Por isso é que está tendo toda essa divisão e vai continuar assim. Você vê aonde o Banco Master colocou seus tentáculos e você acaba olhando também o tamanho dos tentáculos dos outros bancos. Tá entendendo? Esse racha no sistema acontece por isso. Tá entendendo? É a primeira vez na história que isso acontece no Brasil. Então, é interessante de analisar isso e perceber um fator importante. Cara, não tem jeito. A gente tem que pedir que a justiça seja feita apartidariamente, sabe? Porque o tentáculo dessas pessoas
e dessas organizações são ambidestras, tanto que você vê, financiam a direita quanto a esquerda, quanto o centro, quanto qualquer situação, os caras só representam os seus interesses. E para melhorar e sempre evoluir na democracia, a única alternativa é a cobrança. É ficar o tempo inteiro em cima, sabe? Repito, eles não financiam apenas a política. O exercício da política eles financiam também. Influenciadores, mídia, etc. Então, a alternativa para as pessoas é sempre peitar, é sempre cobrar. Apartidariamente. Sem essa de preferência de lado ou de outro, ouvir as versões, ouvir tudo, mas sempre cobrar justiça acima de tudo. Porque isso aí é o seu interesse, é o nosso interesse como brasileiro e como cidadão. Beleza? Então, é isso que é a reflexão que eu passo aqui. A plutocracia existe no Brasil e no mundo inteiro, na República. E o preço disso é a gente cobrar para que ela não seja nociva para nós. E, infelizmente, ela é. Nesse caso, principalmente, a gente está vendo aí a quantidade, o boom que dá na economia, o problema que gera na economia, quando você acaba deixando, né, essas grandes banqueiras tomarem conta, enfim, não ter concorrência direito, não ter nada, não ter uma coisa mais saudável, salutar, você acaba também se tornando dependente. E isso é um problema, e nós temos sempre que cobrar para que a justiça seja feita e que temos sempre que pensar como um todo, no melhor para a gente, beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Peço aí mais uma vez para você deixar o seu like, ativar o sininho se você curtiu esse vídeo, tá? E domingo nós temos entretenimento de geopolítica, muito bom, recomendo também. E semana que vem teremos live, beleza? Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Entretenimento não é só entretenimento. É poder, é narrativa, é controle. Poder global.